Olá, boa tarde, turma. Hoje eu venho fazer esse vídeo da língua portuguesa sobre tipos de predicado, ok? Vamos lá. O predicado, ele é um termo, essencial na oração que faz uma afirmação sobre o sujeito. Então, de acordo com seu núcleo. Ele pode ser também de diferentes tipos, o predicado. Vamos lá. Observe os trechos que estão em destaques aqui abaixo. Pedro, ele é competente. Pedro comprou um carro e Pedro saiu contente. Pedro, ele é o quê? Sujeito. É competente é o predicado da frase. Então, o sujeito da frase é Pedro e predicado é o complemento, depois do sujeito. É competente. E na segunda, o Pedro comprou um carro, Pedro sujeito comprou um carro, predicado. E a terceira, Pedro é o sujeito, saiu contente é o predicado. Perceba que na número 1, o trecho em destaque trata-se de um predicado que é composto pelo verbo é. Pedro é contente. Esse verbo confere um sentido muito vago em relação ao sujeito. Ou seja, não traz uma ideia nova e funciona apenas como elo, e funciona só como elo entre o sujeito e o adjetivo competente, Vamos lá. Tipos de predicado. Verbo, como esses são chamados de verbos de ligação, tá, gente? Verbos de ligação, o verbo é. E servem para unir duas palavras de caráter nominal. Assim, o predicado que possui uma estrutura de verbo de ligação, ele é sempre chamado de predicado nominal, certo? Então, pois seu núcleo não está no verbo, mas no nome que se refere diretamente ao sujeito, que é um verbo de ligação. Sempre que tem um verbo de ligação, a gente vai ligar ele com o predicado nominal. Já no exemplo número 2, é possível notar que, Pedro comprou um carro. É possível notar que o verbo comprar possui um sentido mais significativo. Ou seja, já traz uma ideia nova sobre o sujeito. Verbos desse tipo podem ser classificados como transitivos e intransitivos, certo? Por serem significativos. Esses verbos são o núcleo do predicado verbal. Por quê? Porque tem um verbo aí, não é verbo de ligação, certo? Pedro comprou um carro. O que ele fez? A ação dele foi comprar um carro. Então, não é um estado, Porque Pedro é competente. É um verbo de ligação porque é o estado dele. Ele é competente, a qualidade dele. E não é uma ação. Então, Pedro comprou um carro, comprou já é uma ação, um verbo, Então, já caracteriza-se o verbo. Então, é predicado verbal. Finalmente, em 3, notamos que há dois tipos de palavras que trazem uma informação a respeito do sujeito. Quais são elas? Saiu e o contente. O verbo saiu e o adjetivo contente, formando ambas o núcleo do predicado. Os dois são o núcleo do predicado. Nesse caso, quando tem dois núcleos o predicado, ele é chamado de predicado verbo nominal. O verbo saiu como o núcleo do verbo, do predicado verbo, e o adjetivo, que é o nome contente, como o núcleo do nominal. Então, predicado verbo nominal, certo? Porque tem dois núcleos. Possui um núcleo, um verbo e um nome simultaneamente. Tipos de predicado. Predicado nominal é aquele que é formado por um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, que é o restante da frase, que dá qualidade ao sujeito. Predicado nominal, ele tem, vamos lá para os exemplos do predicado nominal. Sujeito. O menino parecia ansioso. O menino é o sujeito, o verbo de ligação parecia, que é um modo de ser, parece, não é um modo que ele está.
Ansioso. Não é a ação, ele parecia ansioso, é um verbo de ligação. E o predicativo do sujeito é ansioso. Essa comida está sem sabor. Está é um verbo de ligação, então já é predicado nominal, né? Amar é viver. O também é um verbo de ligação, então predicado nominal. Por não ter ação, gente, pois ó, os alunos continuavam, é o modo que eles estavam, continuavam. Ele ficou sensibilizado, ele ficou, é o verbo como ele não é uma ação, correto? Então, todos os verbos de ligação são predicados que estão dentro da frase, são caracterizados como predicado nominal. Predicado verbal agora é aquele que possui como núcleo um verbo transitivo ou intransitivo. Vamos para os exemplos. A menina adorava doces. A menina adorava. Sim, adorava é o verbo. A menina adorava. A menina adorava. Sim, quem adora, adora alguma coisa. Adora quem? A menina adorava o quê? Então, verbo transitivo, doces, direto, né? Ok? Choveu muito. O verbo choveu é um verbo choveu. Se choveu, choveu. É intransitivo, tá? João gosta de quê? João gosta. Quem gosta, gosta de alguém. João gosta de quê? Verbo transitivo indireto, porque tem um de ali como preposição, de Maria. Os cães andaram. Os cães andaram. Os cães andaram. Os cães andaram, verbo intransitivo. Reto? O professor corrigiu. O professor corrigiu. Corrigiu o quê? Quem corrige, corrige algo. Então, o professor corrigiu o verbo transitivo direto. Indireto. Ok? Então, vamos lá. Predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal é aquele que tem, igual eu falei, dois núcleos. Um do nome e um do verbo. Uma forma verbal e uma forma nominal. Certo? No verbal pode ser um verbo transitivo, um verbo intransitivo. E no nominal pode ser substantivo, pode ser adjetivo, locução adjetiva, ou uma forma pronominal, que atua como predicativo do sujeito ou do objeto a que se refere. Vamos para os exemplos aí de verbo intransitivo e predicativo do sujeito. Pedro saiu contente. Pedro é o sujeito. Saiu é o verbo. Pedro saiu. É um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Simplesmente Pedro saiu. José chegou. Também, né? Chegou. Pedro chegou. Pedro chegou e pronto, também um verbo intransitivo. Certo? Vamos para os exemplos do verbo transitivo mais objeto e predicativo do objeto. Maria abriu o presente inesperado. Maria abriu. Quem abre, abre alguma coisa. O quê? O presente. O presente, ele é objeto. O predicativo do objeto é inesperado. Porque inesperado era o presente. Então, está dando qualidade ao objeto. A viagem deixava todos aflitos. A viagem é o sujeito. Deixava é o verbo transitivo. Objeto são todos, e aflitos relacionam-se a todos. Todos estavam aflitos, então é predicativo do objeto. Verbo transitivo tem o segundo e terceiro caso também no predicado verbo nominal, né? Que é verbo transitivo mais objeto mais predicativo do sujeito. Sujeito, João, exemplos. O verbo transitivo lia. Quem lê, lê alguma coisa, algo. João lia o documento. O documento é o objeto. Ansioso não está dando qualidade ao objeto, que é o documento. Quem é ansioso? João. Então, o predicativo não é mais do objeto, sim do sujeito. Ok? Os alunos observavam aquela cena emocionados. Os alunos do sujeito observavam verbo transitivo, objeto, aquela cena. Emocionados, quem era que estavam emocionados? Os alunos. Então, predicativo do sujeito, porque está qualificando o sujeito. Ok. Então, ficamos por aqui agora com a explicação dos tipos de predicado. Ok? Estudem e fiquem em casa.